Os gráficos representam a localização y em quilômetros em função do tempo x em horas de dois carros que caminham em linha reta na mesma direção. Observando os gráficos, podemos dizer que ambos têm velocidade constante, a velocidade de um deles aumenta mais rapidamente que a do outro, a velocidade de um deles aumenta enquanto a do outro diminui, a velocidade de ambos diminui. Bem, inicialmente marcamos aqui essa curva como sendo a curva 1 e essa como a curva 2. Note que, para termos velocidade constante num gráfico distância contra o tempo, teríamos que ter aqui uma reta horizontal, caso o corpo estivesse em repouso, né, porque aí o tempo passaria e a distância não mudaria de valor. Desse modo, teríamos uma reta horizontal indicando o repouso. Ou uma reta com essa inclinação aqui, por exemplo. Poderia ser também uma reta com inclinação negativa, dependeria do valor da velocidade. No caso dessa reta em vermelho aqui que colocamos, a velocidade é positiva, né? O coeficiente angular num gráfico d contra t, distância contra tempo, é justamente a velocidade. Podemos até comentar aqui que, sendo a velocidade positiva, o que é o caso dessa inclinação, dessa reta, nós temos movimento dito progressivo. E se a inclinação fosse assim, nós teríamos um movimento dito retrógrado, né? Porque a velocidade seria negativa. Muito bem. Temos então a letra A descartada, uma vez que ela informa que ambos têm velocidade constante. Note que, como acabamos de discutir, para que a velocidade seja constante, nós temos que ter necessariamente uma reta representando esse movimento no gráfico D contra T, e como 1 e 2 são curvas, obviamente não podemos dizer que são ambos gráficos de movimentos com velocidade constante. Não é verdade. Está descartado, portanto. Mostramos aqui que as curvas são crescentes, isso é, os valores de d, distância, vão aumentando conforme o tempo passa. E desse modo, podemos então, uma vez que v vai aumentando, podemos descartar a letra C, que diz que a velocidade de um deles aumenta enquanto a do outro diminui. Não é verdade. É observado aqui que ambos os gráficos indicam aumento de velocidade. Indica aumento de velocidade não só, não é porque você está olhando aqui um aumento do valor de d enquanto o tempo passa. Observe que, como esse aumento se dá com curvas, a inclinação da curva vai aumentando. E justamente a tangente em cada ponto, num gráfico como esse, distância contra tempo, a tangente vai dando a velocidade. Ora, como tanto no gráfico 1 como no gráfico 2, essas curvas vão ficando cada vez mais próximas da vertical, né, temos que a inclinação delas vai aumentando conforme o tempo passa. Só que a inclinação delas é a velocidade, portanto, a velocidade vai aumentando conforme o tempo passa, de ambos os gráficos, 1 e 2. E a letra C indica que a velocidade de um deles aumenta, enquanto a do outro diminui. Não é verdade, descartada, portanto, a letra C. Finalmente, a letra D informa que a velocidade de ambos diminui, o que é um erro maior ainda pelo que acabamos de discutir. Descartada, portanto. A letra B diz que a velocidade de um deles aumenta mais rapidamente que a do outro. De fato, esse gráfico aqui, né, como a sua curva, né, a curva desse gráfico, ela tem uma curvatura maior no sentido de se aproximar mais rapidamente da vertical do que a curva do gráfico 2, isso indica que a velocidade no gráfico 1 aumenta mais rapidamente que a velocidade no gráfico 2. Demonstrando aqui, ó, nossa linha verde, fazemos um ΔY, fazemos outro ΔY aqui, já claramente maior, e um terceiro ΔY, também claramente maior que o segundo ΔY. Como sabemos que velocidade seria ΔS sobre ΔT, se chamássemos aqui posição, né? E aqui tempo, faríamos ΔS sobre ΔT, daria o V. V igual a ΔS sobre ΔT, já sabemos disso. Poderíamos fazer também ΔY sobre ΔX. Seria também
o V no caso desse problema, que indica aqui eixo Y e aqui eixo X. Podemos, então, finalmente, indicar aqui os tamanhos, que são claramente crescentes, conforme o tempo passa, e concluir que, se o ΔY está aumentando, como V é ΔY sobre ΔX, no caso desse gráfico, concluiríamos que a variação de V1, isto é, a variação da velocidade no gráfico 1, uma vez que esse gráfico nos dá inclinações cada vez maiores e bem maiores que as inclinações que também crescem, as inclinações do gráfico 2 também são inclinações crescentes, mas crescem menos que as do gráfico 1, como indicamos aqui. Portanto, a variação de velocidade no gráfico 1 é maior que a variação de velocidade no gráfico 2 e isso credencia a letra B como correta. Está encerrada a questão.